Bom, vamos dar continuidade ao tema dermatoses eritematodes com o terceiro caso clínico. Trata-se de um homem, 28 anos, casado, apresentando há um mês lesões no corpo não pruriginosas. Ao exame, podemos observar placas eritematodes. Eu chamo a atenção para essa lesão maior, que apresenta em sua superfície uma descamação mais delicada. Ela tende a estar um pouco mais concentrada na borda da lesão, com a configuração em colarete, e apresentando também lesões menores. Nas menores é um pouco mais difícil visualizar essa descamação, mas ela está presente. Lembrar que muitas vezes, quando o paciente tem a pele excessivamente oleosa ou está transpirando bastante, às vezes, quando a descamação é delicada, fica às vezes difícil visualizar essa visualização mais fácil da escama. Ele apresenta a distribuição dessas lesões predominantemente em tronco e região proximal dos membros. Ele relata que teve um período de astenia no início do quadro, né, o uso de quaisquer medicamentos, né, de forma contínua ou esporádica. E essa foto inferior é para mostrar que não existia acometimento palmar. O diagnóstico é uma psoríase rósea de Gilbert. O que é a psoríase rósea de Gilbert? Ela é uma erupção aguda que tem um curso autolimitado e representa uma infecção viral. E os vírus implicados, os que são conhecidos, são o herpes humano 6 e o 7. Elas tendem a acontecer com maior prevalência em pessoas de idade jovem, adolescentes e adultos jovens, tem uma leve preponderância em mulheres e pode ou não ter sintomas sistêmicos prodrômicos, pode acontecer de forma em surtos e a sua recorrência também ser rara ajudaram, na verdade, a se investigar uma etiologia infecciosa. O quadro clínico foi bem representado por esse caso que nós apresentamos. Então, o paciente, ele apresenta uma lesão maior, chamada de medalhão ou lesão mãe, que apresenta essa disposição um pouco mais alongada, pode ter essa descamação em colarete, seguida do aparecimento de lesões filhas, entre aspas. Essas lesões podem surgir dias após o aparecimento da lesão inicial. E a distribuição dessas lesões, como mencionado no caso, predomina em tronco, ao longo das linhas de clivagem da pele, dando uma disposição no dorso, para alguns pacientes, um aspecto em árvore de Natal. Vocês vão ter uma ideia melhor quando vocês observarem o atlas ou o livro. Na maioria dos casos, o prurido ele é leve, porém ele pode ser intensificado se existe às vezes uma exacerbação ou uma irritação dessas lesões por contactantes. Muitas vezes os pacientes por conta própria fazem uso de pomadas ou mesmo determinados tópicos com a intenção de melhorar, e isso produz uma irritação e faz com que o quadro fique mais intenso em termos de sintomas e mais arrastado. Geralmente não acomete face, palmas e plantas, mas esse acometimento não invalida o diagnóstico. Quando existe um acometimento palmar e plantar com lesões eritema-descamativas semelhantes a esse quadro, um dos diagnósticos diferenciais principais é o de sífilis secundária. Então, quando pensarem em psoríase rósea, tem que se pensar em sífilis secundária como diagnóstico diferencial, tá? E fazer a investigação. A resolução tende a se dar de forma espontânea, em torno de 2 meses após o início do quadro, né? Obviamente que existe uma variabilidade nessa resolução, porém, como eu mencionei, às vezes fatores irritantes podem estender essa evolução. Mostrando aqui mais algumas fotos, nessa foto da direita é bem visível essa descamação em colarete, nessa lesão maior, e dá para observar que na maioria desses casos você tem uma lesão maior, né, o medalhão, e as lesões menores. Não é sempre, né? Muitas vezes os pacientes têm uma dificuldade de identificar essa lesão maior,
mas a disposição, a distribuição, o quadro clínico vão levar a este diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e o tratamento ele nem sempre é preciso. Na verdade, na maioria das vezes é explicar sobre a natureza autolimitada, né? Tranquilizar o paciente sobre a involução espontânea e se existe muito sintoma, o paciente pode fazer uso de corticoides tópicos de forma localizada, né? Não de uma forma extensa em toda a área acometida, pode fazer uso de antihistamínicos orais, lembrando que aqui vai ser mais pela ação sedante do que pela ação antihistamínica propriamente dita, e, em alguns casos, pode-se lançar mão da fototerapia com o VB, ou mesmo de uma exposição ao sol quando o paciente não tiver, né, limitado, lógico, quando o paciente não tiver condições de fazer fototerapia no ambulatório, né, ou no consultório. Obrigada.